Olá, sejam muito bem-vindos a esse episódio especial do podcast da Ágora ESEG, da iniciativa da Faculdade ESEG, do Grupo Etapa e da Ágora Investimentos, a casa de investimentos do Banco Bradesco. Aqui é um espaço para compartilhar conhecimento e aprendizado sobre finanças pessoais para o público jovem. Eu sou o José Guilherme Ferraz, docente e coordenador dos cursos de Administração e Economia da Faculdade ESEG. E estou aqui com o nosso co-host do podcast, o Eduardo. Tudo bem, José Guilherme? Muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou Eduardo Reis Filho, sou especialista em educação financeira lá na Ágora Investimentos e o nosso podcast já vai começar. Estamos iniciando então esse episódio especial Ágora ESEG dentro das programações do Global Money Week 2026, que é uma iniciativa global sobre educação financeira, para nós falarmos sobre alguns temas essenciais. Ele é promovido pela OCDE e aqui no Brasil coordenado pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. A proposta desse trabalho aqui nesse primeiro episódio, nós fazemos um convite para os grandes finalistas da nossa Olimpíada de Educação Financeira que nós tivemos, né? Olimpíadas de Finanças que tivemos no ano passado, e vamos trazer a temática que vocês já viram, inclusive, qual é o tema desse nosso programa. Dinheiro. Como são ou não são essas conversas? Então nós trouxemos aqui os alunos e nós vamos convidá-los nesse momento para se apresentar. Então nós temos aqui o Enzo e o Brian. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Meu nome é Enzo, sou estudante aqui da Faculdade ESEG, tenho 17 anos, adoro falar sobre mercado financeiro, mercado de capitais. E estamos aqui hoje para discutir um pouco mais essa questão de finanças, mesmo para crianças e até para adultos também. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia também. Tudo bem, sim, graças a Deus. Conta um pouco aí sobre você. Sim. Você chegou nesse tema. Aqui é importante falar, Edu, que eles são, além de finalistas, são os grandes vencedores da Olimpíada de Finanças e Investimentos, Ágora ESEG. Isso é um detalhe importante. Tô com 17 anos também, a gente conseguiu vencer aí, como você disse, a Olimpíada, e aí a gente já entrou na ESEG, eu também estou fazendo economia junto com ele na mesma sala. E estamos aí, né, para conversar sobre a Global Money Week, né, que essa semana cheia de notícias e eventos aí, e é um prazer estar aqui. É muito legal porque para nós já é um presente, né? Então nós fizemos uma competição com diversos alunos e vocês foram os finalistas. A proposta para os finalistas era que eles ingressassem na universidade. Eu fico bem feliz que vocês já são estudantes, então, da faculdade aqui ESEG, é muito bacana. Quero começar com a primeira pergunta. Claro, a gente tem um roteiro aqui, a gente trouxe algumas marcações, mas eu quero que vocês fiquem bem à vontade, porque a gente vai fazer um bate-papo tranquilo aqui, falar sobre grana, falar sobre dinheiro. E eu já vou fazendo a primeira pergunta. Como é que foi? Como vocês pensam e trazem a experiência de falar de dinheiro dentro de casa? Vocês tinham isso? Foram ensinados lá no dia a dia? Conta um pouquinho para nós sobre essa experiência de vocês. Olha, lá em casa a gente, nunca falou muito sobre dinheiro, tanto que a primeira vez que eu fui descobrir, quanto que meu pai ganhava e esse negócio de conta mesmo foi recentemente, que aí, tinha saído nós três, eu, ele e minha mãe, e aí ele só mostrou assim que o salário caiu, aí eu descobri quanto ele ganhava e tal, mas a gente nunca comentou muito sobre dinheiro assim, ele me dava quando eu precisava, eu gastava quando ele me dava mesmo, e nunca tivemos essa conversa, essa organização assim financeira. Interessante que um dia você descobriu, né? E com o Brian, como é que era o assunto, o dinheiro dentro da sua casa? Acho que a minha experiência foi o contrário da do Brian. Desde pequeno, a gente sempre falou de dinheiro e eu sempre tive afinidade com isso, acho que muito por causa dos meus pais também, sempre foram muito tranquilos em falar em relação de dinheiro comigo. Acho que até por isso que eu comecei gostando muito cedo de finanças e mercado de capitais, então acho que foi uma experiência muito boa para mim, aprender desde pequeno a lidar com o dinheiro e saber conversar sobre também. Ô, Zé Guilherme, legal falando, né? Quando eu era pequeno, era muito legal, 17 anos, assim, faz muito tempo, mas é bacana a gente entender isso, porque, por exemplo, eu tô hoje com uma idade depois dos 40, assim, 47. Para de contar, né? E aí pensa, na nossa época, se falava disso. Imagina. Se a criança se interessasse por isso, tomava ali um pedal e falava, fica quieto, que isso não é assunto de criança. Você tem que brincar, né? Então a gente não se preocupava com isso. Até a gente pode colocar aqui na mesa
talvez esse seja um grande motivo, porque hoje as pessoas adultas não têm educação financeira porque não aprenderam em casa, né? Sim. E a gente traz isso para a nossa vida prática. Você começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro e fala, e agora? Eu não sei o que fazer, né? Eu conto muito esse tipo de experiência, porque eu comecei a trabalhar, recebe o salário, e aí, o que você faz com isso? Então vocês já estão em outro momento onde vocês podem se preparar para isso. E como é que... Eu já vou emendar na segunda, mas, Zé Guilherme, fica aí à vontade para perguntar, para intervir, a gente vai bater um papo como eu falei. E na escola, como que é esse lance, né? Eu falo porque essa semana aconteceu algo muito interessante. O meu filho, ele tem um cartão e ele faz lá a refeição na escola, em determinados dias ele fica na escola. E essa semana ele passou o cartão e o cartão não foi. O cartão não passou porque ele não lembrou de pedir o saldo para o pai e o pai não transferiu e tal. Então eu vejo que hoje isso faz parte já de uma criança de 10 anos, essa dinâmica de escola e tal. Então com certeza deve ter rolado na escola lá esse assunto dinheiro. E vocês, como é que foi isso? Vocês falavam disso na escola? Falavam de sonhos, levavam recursos, como é que é? Conta um pouco pra gente. Tiveram, né? Educação financeira, enfim. Tinha professor, alguma professora que estimulasse vocês a tratar disso, né? Tinha. A gente participou da Olimpíada de Finanças e Investimentos com a Alice, que era a nossa professora Muito de bem. matemática, até por isso o nome. Esse grupo tem o nome Netos da Alice, olha que legal. Alice é uma homenagem à professora, que legal. A gente conhecia, eu acabei entrando ano passado na escola. Certo. Então eu comecei a conhecer ela mais ou menos ali no meio do ano, mas todo mundo conhecia ela como a vovó, então era a vovó Alice. Que então, legal. A gente pegou o nome Netos da Alice muito por conta disso. Uma das matérias que ela dava em matemática pra gente, como era itinerário, né? Um dos itinerários era sobre matemática financeira, então juros compostos, era sempre essa questão assim naquele itinerário. Então acho que aquilo também foi muito legal para estimular o conhecimento das finanças, então foi bem legal. Ela usava investimentos como pano de fundo para aprender matemática, juros compostos, legal. Era mais as operações mesmo, tipo, eu acho que quando você fala educação financeira assim, eu penso muito mais em, tipo, como você lidar com o seu dinheiro, Sim. Esse negócio de investir mesmo, sabe? Só que eu acho que, tipo, pelo menos eu, na escola, assim, esse contato com a matemática financeira era mais, tipo, sobre juros, essas contas, Sim, tipo, mais matemática. Que é que a grande maioria das pessoas acabam pensando que educação financeira né? Eu acho que nunca tivemos contato com educação financeira mesmo nesse quesito de saber como lidar com o dinheiro, né? A gente tinha o Bruno, professor de inglês do ano passado também, que ele investia e tal, e às vezes, assim, na aula, ele gostava de conversar com a gente, assim, sabe? E, juntando os termos em inglês também, ele falava muito sobre cartão de crédito e, tipo, eu não sabia de nada, assim, desse negócio de crédito. Tipo, como que ele consegue viajar com milhas? Como que ele gasta dinheiro? Ele tá indo pra outro lugar, sabe? Então, acho que eu sinto falta dessa educação financeira nas escolas. E acho que a gente já pode conectar isso com o dia a dia de vocês, né? Então, por exemplo, falava-se na escola, em alguns momentos, com alguns professores, né? Hoje a gente sabe que a educação financeira ela já faz parte da grade comum curricular como uma matéria obrigatória. Apesar dela não ser ainda uma matéria em si, ela é uma matéria chamada de transversal. Então ela pode ser encaixada em várias matérias. Talvez seja até por isso, né, que não tem ali a matéria específica. Algumas escolas conseguem colocar a matéria educação financeira, mas eu creio que para um futuro bem próximo aí, a gente já vai ter até profissionais que são capacitados para isso. Agora, é legal falar entre vocês, né? Porque hoje já é sabido que a educação financeira ela passa muito pela questão comportamental. Como eu tomo a decisão, como eu penso sobre isso, né? Não são muitos números, né? Então hoje você tem contadores e matemáticos falando sobre esse comportamento. Você tem psicólogos e pessoas da área de humanas falando sobre os números da educação financeira e das matemáticas. Então são mundos que se conectam. Como é que vocês conectavam como alunos entre vocês? Porque até agora vocês falaram entre escola, entre matéria, entre vocês, assim. Conta um pouco aí do dia a dia. Entre a gente, assim, na escola, a gente saía muito, tipo, ensaio e a gente comia junto, sabe? Tipo, a gente sempre comia junto, gastava dinheiro junto. A gente falava, assim, que era difícil a gente ir pra escola, assim, e não gastar dinheiro, sabe? Porque todo mundo ia pro Mac. E aí a gente, né, vai lá pro Mac e vai ficar olhando, sabe? Aí, tipo, comecei a ter muito contato com dinheiro mesmo, quando entrei no ensino médio, que comecei a pegar ônibus, transporte e tal, aí tem esse negócio também
que você comentou aí do seu filho, quando eu tava no fundamental, também tinha esse cartãozinho, assim, era tipo um totem, assim, a gente realmente tinha esse saldo, Encarregava. a gente pagava, assim, e aí dava o papelzinho pra cantina, era tipo mais direto, assim. Só que É ensinando uma certa autonomia, né? Igual o meu filho, não é que acabou o dinheiro, é que ele não controlou e gastou lá e no dia que precisou não tinha. Isso já é também uma forma de educação financeira. Tem que porque, controlar, tem que saber por exemplo, controlar, a né, criança de 10 orçamento. anos não sabe de onde vem o dinheiro. Ah, que legal, passa o cartão e tá lá. Igual você falou do professor, né? Ah, como é que se lance e tal. E tem esse mundo que vai sendo revelado, né, à medida que a gente vai crescendo e tendo contato com isso. É muito legal essa... eu acho meio problemático também esse negócio de tipo, a criança não saber pedir pro pai dela dinheiro, sabe? Porque meio que eu tinha esse problema, tipo assim, tá bom, pai, eu vou sair. Aí ele fala, tá bom, vai lá, tal, onde que é? Você pergunta assim, só que você não. Você tem que ter essa coragem de falar assim, pai, me dá dinheiro, sabe? Que legal. Também a gente fica incomodado, a gente fala assim, Sim. me dá dinheiro aí pra eu gastar com comida, sabe? Então acho que. E eu acho que a escola não é a escola que ensina isso, mas. Sim. Então, tipo, Ou tem parte da responsabilidade, talvez, é, né? tipo, Mas não só a escola, né? os pais têm que dar esse primeiro passo pra ensinar o filho a pedir dinheiro, sabe? Tipo, por mais que meus pais me incentivassem, tipo, quando você precisar de dinheiro, você pede pra mim. Só que mesmo assim, a gente tinha até essa insegurança de pedir dinheiro pro pai, sabe? Isso é complicado. não sei. E o Enzo, você tinha mesada? Como que era a questão do dinheiro com a tua família? Quando você precisava no dinheiro, como que você fazia? Em casa sempre funcionou o sistema de mesada. Tá. Então, Você vê, então tem dois extremos aí, né? desde os 10 anos mais ou menos eu recebia mesada, mas antes era na base de pedir dinheiro e aí para comer na escola mesmo. Conforme a necessidade. Mas em casa sempre foi a mesada, então acho que isso possibilitou com que eu aprendesse mais a lidar mesmo com o dinheiro e fazer essa gestão de tipo, não posso gastar E hoje. você estourava a mesada sempre ou não? Quando eu era menor, sim. Demorou. O lanche na escola, sim. Aí você tinha que ter a capacidade de negociar aumento de mesada, né? Reajustar com a inflação, né? É que negócio. Até a gente aprender a ter essa gestão, demora um pouco, mas acho que é normal. Agora, fazendo economia, você vai ter mais argumentos. No mínimo, tem que reajustar de acordo com a inflação, né? Então a gente já viu aqui, né, que para alguns momentos acaba sendo um tabu. Tem esse lance, será que eu vou pedir, vou falar agora e tal. Então isso é muito bacana, porque isso acontece também na vida adulta, né? Então você precisa tomar alguma decisão em relação a recursos financeiros. Isso pode ser muito comum. E agora, eu vou lá no meu gerente, eu vou abrir o meu aplicativo para fazer um financiamento, eu vou solicitar um aumento do limite do meu cartão, eu vou ter ou não um cartão, né? Então essas são decisões. Como eu me preparo para solicitar um aumento salarial, ou eu vou ser um empreendedor, como é que eu vou fazer a precificação ali dos valores que eu vou receber? Então, esses são assuntos que eu vou dizer para vocês, né? Felizmente ou infelizmente, serão sempre presentes na vida adulta também, né? E é legal que vocês já estão indo bem, estão no caminho bem. Ô Zé Guilherme, vamos continuar aí, tá contigo, pode fazer aí as próximas perguntas, tá gostando. O Brian comentou que a questão do dinheiro começou a aparecer quando vocês foi um determinado dia sair, né? Quando que dinheiro passou a ser uma questão? Assim, que momento era, por exemplo, a escolha de presente de Natal, por exemplo, ou no momento de sair, você pode sair em determinado local e no outro você não pode porque estoura teu orçamento, ou você pode ir uma vez por mês, ou uma vez... Quando que surgia a conversa sobre dinheiro, ou no momento de dar mesada ali, o pai de vocês discutia, né? Ele falou, tô te dando essa mesada, mas tem que durar até o fim do mês, né? Então, quando que surgiu o momento de dinheiro, de conversa, né, sobre esse assunto de educação financeira na realidade de vocês, na família de vocês? Sobre educação financeira, acho que começou mesmo com a mesada, mas acho que quando você começa a receber a mesada, a mesada é como se fosse um salário mesmo. Então, você começa a entender o valor das coisas, o quanto você tem que, digamos que, trabalhar para ter alguma coisa e conquistar alguma coisa. Então, acho que foi nesse momento que finanças pessoais começou a fazer mais sentido. E essa questão de entender o quanto é o valor das coisas, acho que vem com o tempo mesmo. Acho que quando você é mais jovem, você não tem tanto conhecimento sobre isso, e acho que as experiências que você vai tendo ao longo da vida, elas vêm para te
carregar, não diria carregar, mas acho que para consolidar essa base mesmo de saber lidar com o seu dinheiro. Meio que quanto mais você cresce, mais perto do dinheiro você fica, né? Eu acho que a primeira vez que eu tive contato, assim, a saber lidar com o meu dinheiro foi no empreendedorismo. Tinha uma matéria na escola também que era empreendedorismo, que o Enzo não fez parte porque ele entrou depois, mas que tem há muito tempo na nossa escola, que era meio que a professora de matemática e a de química, elas incentivavam a gente a construir uma empresa, mais ou menos assim. E a gente produzia os produtos com a professora de química, aí tinha aromatizante, tinha aromatizante de carro, tinha perfume, tinha hidratante labial, vários produtos. Que legal. Assim, né, de química. E ali se cuidava mais da parte financeira mesmo. Aí tinha, tipo, planilha pra gente responder, planilha de estoque. E aí, tipo, no começo do ano, assim, eles falam, quanto vocês querem investir na empresa? Aí divide em grupo, né? E aí a gente divide, o meu grupo particularmente, a Estela Aroma, que a gente fazia aromatizante. A gente pegou R$100 de cada um, eram 5 pessoas com R$500. E aí a gente tinha esse capital inicial para desenvolver. Aí, tipo, a gente ia lá nas lojas para comprar a matéria-prima, a gente fazia. Aí tinha que ter esse controle mesmo, tipo, será que a gente gasta muito agora no começo? Porque a gente vai ter esse evento aqui, mas ele não é tão grande. Então, e eu cuidava dessa parte do banco, assim, sabe? E aí, tipo... Muito legal, avançado isso, né? falado, né? Não tinha, tava nos 10, não. Vamos puxar que vai sair mais coisa aqui. E aí, tipo... foi a primeira vez que eu tive Muito legal, 3 dígitos na minha conta, né? Muito legal. Inclusive, tipo, antes do São Sábados eu não tinha conta bancária. E aí eu criei especificamente para gerenciar isso. Porque assim, meu pai sempre falava assim, vou criar uma conta pra você, criar uma conta pra você. Só que a vida adulta, né? Aí meio que eu tive que ir atrás pra criar por causa da escola. E depois eu descobri, né? Como que cria uma conta pra menor. Que legal. E aí o Brian falou da parte de ganhar dinheiro, né? Você comentou sobre a mesada. E você comentou mais cedo ainda que você sempre gostou do mercado de capitais. E a parte do... Então, gasto, consumo e renda é uma dimensão importante quando a gente fala de orçamento. E a parte de investimento? Como que você fazia? Como você gerenciava? Quanto você gastava? Quanto você recebia? E quanto que você, por exemplo, aplicava em investimentos, por exemplo? Ou poupança, né? Não sei se você já tinha essa dimensão mais aprofundada sobre o mercado de capitais, né? Essa questão de investimentos mesmo, eu comecei não diria pouco tempo atrás, mas faz uns 5 anos já. Eu comecei muito na renda fixa e acho que isso foi muito por experiência de conversas com o meu pai mesmo. Sempre que eu tinha alguma dúvida sobre renda fixa ou até mesmo sobre o mercado de capitais, eu perguntava para ele. Só que acho que chegou um momento em que ele já também não sabia mais tanto lidar com isso. Olha, e tinha batido no teto do conhecimento. Que legal. Tipo meu filho agora na 6ª série, não tem como mais. E aí eu comecei a pesquisar muito no YouTube sobre essas coisas, aprender mais sobre como gerir os orçamentos. E acho que a principal parte é você entender que quando você recebe a mesada ou o salário, é muito importante que você já separe uma parte para investimentos. Mesmo que não seja no primeiro dia que você recebeu, mas já tenha em mente o quanto você quer separar para aquilo. Acho que isso é muito importante. E depois, com mais experiência, você vai acostumando isso e aí acho que fica mais fácil. Mas essa parte do mercado de capitais, para mim, foi muito importante para orçamentos mesmo. Então, saber dividir o quanto eu queria para investimento, o quanto eu usaria para gastar com besteiras, por exemplo, acho que foi muito importante também. Olha só, que coisa interessante, né? Quer dizer, teu pai se preocupava com a educação financeira, mas talvez ele não tinha tanto refinamento ou conhecimento sobre o mercado de capitais. Possivelmente ele investia ali no que é mais seguro ou talvez menos complexo, embora a renda fixa não seja, pode ser bastante complexo, né? Mas aí você... a partir desse impulso inicial, né, você começou a se sofisticar e procurar mais informações, né? Sim. Muito legal, né? Isso é coisa que meu pai também não conversava comigo, é coisa que a geração deles, essa geração que está vindo, tem esse traço, né? Então, eu lembro do meu pai lá, comerciante, todo final do dia ele abria o caderninho lá e ele ficava sozinho no caderno. O que será que meu pai faz todo dia anotando conta, nisso aí, né? Depois com o tempo a gente vai descobrindo. A gente está chegando num momento aqui que a gente vai trazer mais um convidado aqui. Eu quero até falar para o Brian se ele tem alguma recomendação final, quer
deixar aqui o seu recado pra gente, porque vai vir mais convidados aqui. Queria agradecer meu pai, porque por mais que ele nunca tenha falado comigo sobre esse negócio de finanças, ele foi muito importante pra mim. Eu acho que por mais que seja muito importante você ter uma educação financeira pro seu filho, e que eu acho que é mais importante que venha de casa do que da escola, eu acho que só de você estar presente ali, tipo, ajudar nessa questão financeira já é importante. Sensacional, pra alguém. com certeza. E a gente aprende pelo exemplo, a gente aprende olhando. Não necessariamente eu precisei sentar numa mesa lá e ver meu pai, né, os nossos pais acho que comentando até mesmo isso. errando. Com Acho certeza. que aprender errando também faz a pessoa amadurecer bastante. Muito legal, gostei dessa a sua consideração. Mas vamos colocar um pouco mais de pressão aqui, vamos chamar um convidado especial também, que faz parte desse grupo dos nossos alunos. Mas olha só, eu quero falar uma introdução aqui rápida sobre o momento da educação financeira e a gente conectando com o brasileiro. Pensa comigo, 91% dos brasileiros nunca receberam instruções sobre educação financeira. É um número muito grande. 56%, 50 e pouco, mais de 50% dos brasileiros hoje vivem o que é chamado de estresse financeiro. Então eu queria chamar o nosso próximo convidado para colocar um pouco mais de pressão nessa história aqui. E nós vamos convidar então o Leonardo, que também faz parte desse time que é vencedor. E ele é um dos alunos que conquistaram, né, o direito de estarem também estar na faculdade estudando, porque ele é um finalista da nossa Olimpíada. Leonardo, chega mais, vem para esse papo aqui, vamos conversar. Bom, então para fazer parte aqui da nossa roda de conversa, trouxemos o Leonardo. Leonardo, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Guilherme. Olá, pessoal. Meu nome é Leonardo Lopes, eu tenho 18 anos. Atualmente estou cursando Economia junto com o Enzo e o Brian. Atualmente eu também sou jovem aprendiz numa empresa. Legal. E sou sócio de uma empresa de locação de motos. Então temos um empresário aqui na mesa. No nosso meio, e vai ser bacana a gente falar, porque eu propus aqui a gente aumentar um pouco da pressão, falando de sonhos, falando de expectativas, objetivos e de pressão, né? Vocês já viveram alguma pressão financeira? É claro, né? Não precisa se expor aqui, a gente está batendo um papo, não precisa falar isso abertamente, mas vocês já deixaram, por exemplo, de ter algo, de fazer algum projeto por causa da falta de dinheiro, se sentiram pressionados em algum momento? Conta pra gente um pouco sobre isso. Já quando eu tinha uns 13, 14 anos, depois da pandemia ali, durante a pandemia eu me apaixonei muito pelo mundo do automobilismo. E aí eu queria começar a ir pra Fórmula 1, né? Olha que legal, meu. E aí, não é um sonho barato, né? Oh, meu Deus. E aí eu comecei a me aproximar com o kartismo, né? As corridas de kart. E aí comecei a correr de kart indoor, depois fui pro rental, todos de aluguel, né? E aí depois eu comecei no profissional só treinando, nunca consegui competir porque é um esporte muito kart, né? Caro. E então aí eu vi que não dava pra mim, não dava pra minha família arcar. Tentei buscar muitos patrocínios aí, mas é muito difícil, como não tem muita experiência, é muito concorrido também. Então foi muito difícil e aí eu tive que desistir desse sonho e aí focar em outras coisas pro meu futuro e quem sabe lá na frente eu consiga. Então, na verdade, você pensou em adiar o teu sonho, né? E talvez construir essa trajetória para você conseguir eventualmente, não necessariamente atuar profissionalmente, mas eventualmente ter esse hobby, sim, tal como um hobby, né? Uhum. E como que foi isso daí? Você chegou a pensar assim, eu preciso fazer um plano financeiro, né? Para juntar dinheiro ou para ter uma renda determinada para conseguir fazer isso? Você chegou a passar pela sua cabeça fazer isso? Sim, aí eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para ganhar dinheiro e etc. E aí o que me veio primeiro na minha cabeça é ser empresário, né? Porque meu pai é empresário, desde meu avô tem uma oficina mecânica. Aí passou pro meu pai o universo automotivo veio daí, né? Também. Legal. Tá a gasolina na veia. Legal. E aí eu vi que minha mãe também, ela
também empresária. Então eu já estava ali no meio e comecei a fazer projetos assim da cabeça. E aí hoje eu tenho a minha empresa de locação de motos junto com meu pai. A gente entrou numa sociedade. Legal. Aí ele entrou com uma parte do dinheiro, eu entrei com uma que eu tinha guardado também. E aí ele só me jogou nessa empresa, eu não tinha experiência nenhuma. E aí estamos indo, a gente já tem expansão. E aí foi isso. Hoje eu tenho essa empresa e trabalho também com o Jovem Aprendiz, comecei esse mês. Que legal. E aí estou montando um planejamento aí para crescer e poder ter esse sonho realizado. O Né? Léo já colocou aí no planejamento a questão da escolha da profissão, né? Mas e o Enzo aí? Como é que foi essa pressão, né? Porque chega um determinado momento, né? Acho que até os pais, né? Os amigos. E aí, o que você vai ser quando crescer, né? Depois você vai se formar em quê? Acho que até a escolha da própria faculdade tem isso, né? Sim. Ah, será que meu filho vai ser economista, médico, advogado? Vai fazer ou não faculdade, né? Vai pelo empreendedorismo? Como é que foi, Enzo? Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu sempre tinha na minha cabeça que eu queria fazer robótica. Então, fazer robôs, até essa parte de próteses. Então, para mim, automação, robô, tecnologia sempre foi uma área muito legal. Eu gosto ainda. Mas eu fiz alguns cursos de programação, tive algumas experiências. Experimentando ali. E vi que não era para mim. Não... Acho que é uma área, inclusive admiro quem consegue. É uma área muito solitária, assim, você ficar programando. E, quem gosta, né? Pois, né, cheia, você ter a dificuldade no código, realmente admiro as pessoas que conseguem. Mas aí, quando eu percebi que não era aquilo que eu queria pra mim, pensei muito e percebi que economia pra mim era a melhor opção. Eu sempre gostei muito dessa questão de finanças e mercado, de capitais. Então, acho que para mim foi um pouco mais fácil escolher também essa questão. Tem aquele lance, né? Será que o dinheiro influencia essa minha escolha? E em alguns momentos sim, né? Mas a gente já percebeu aqui pelos dois que talvez não tenha sido esse o grande motivador, né? Vocês podem contar um pouco sobre isso? Eu quero ter dinheiro, então vou entrar nessa área aqui, ó. Me falaram que se eu fizer tal coisa... Sim, o dinheiro todo mundo pensa. Sim. Todo mundo... E deve ser um fator. Sim, também, né? Tem que ser um fator. Eu acho que você tem que fazer alguma coisa que você goste, mas que te dê uma renda e que você consiga sobreviver com ela. Mas acho que para a nossa experiência, ela mostra muito que você não necessariamente precisa ir pelo dinheiro, e sim por uma coisa que você gosta ou que tem facilidade naquilo. Muito bom. Sim, olha que legal, eu lembro do meu tempo. Eu via a tecnologia e falava, preciso fazer uma faculdade disso que vai dar dinheiro no futuro e tal. Então, quando você não tem, né, essa compreensão da totalidade, às vezes você tem só um viés. Não, eu vou por esse caminho. E talvez a gente tenha tanta gente frustrada até por isso, né? Eu faço o que eu não gosto de fazer e... Mas claro, faço porque o dinheiro, enfim... a gente tem que saber mesclar isso, né? Imagina, se todo mundo trabalhasse com o que queria, o mundo seria diferente, né? Ou talvez ninguém ganharia dinheiro. Mas é legal fazer essa relação. E vejam, o dinheiro ele pode influenciar os sonhos de alguma forma? Vocês acham que sim? Ah, sim. Pode. O sonho que eu tinha de ser piloto de kart influenciou nesse sonho, né? Então acho que não ter um capital para determinado sonho vai influenciar em não realizar isso e é isso. E falar mais sobre dinheiro, vocês acham que mais ajuda ou mais atrapalha? Eu acho que tem cada vez a chance de mais ajudar as pessoas. Eu acho que essa questão da educação financeira ela é muito importante, até pelo dado que você trouxe de 91% da população não ter tido essa chance de aprender sobre finanças. É algo impressionante mesmo. Eu acho que é muito importante as pessoas terem esse contato com o dinheiro, falarem sobre dinheiro, sobre investimentos, para a população mesmo enriquecer e ficar com uma qualidade de vida até melhor mesmo. É uma semana propícia para isso. A gente quer até estimular
você que está participando aqui desse programa, nos assistindo, converse mais sobre finanças, sobre grana, sobre o dia a dia, do futuro, dos objetivos, das profissões, com o pessoal aí da sua casa, da sua escola, enfim, você que está aí assistindo, aproveite aqui esse programa como uma inspiração desses jovens aqui que são muito talentosos. Muito bacana. E pessoal, e a gente começou essa conversa aqui falando um pouco sobre a inspiração de vocês, se vocês falavam, o que vocês falavam e se vocês falavam sobre dinheiro em casa, né? Como que, vamos imaginar agora algo projetivo, né? Se vocês, com base na experiência que vocês tiveram, algumas positivas, outras talvez nem tanto, como vocês acham que seria uma conversa saudável? Vocês estão tão sábios aí, já estão participando, tem muito interesse aí na área de finanças. Como que seria uma conversa saudável entre pais e filhos falando sobre dinheiro? O que vocês recomendariam, né? Ou o que vocês não recomendariam fazer também, né? O que vocês acham aí? Eu acho que é bom falar desde pequeno sobre as finanças da família, da casa, né? Com o filho, os pais. Eu acho que eles têm que falar. Meus pais também, eles sempre foram bem abertos com isso. Nunca ganhei mesada igual o Enzo, mas eu acho que é um sistema muito bom assim para o filho entender a cuidar do seu próprio dinheiro, né? Receber mesada, assim quer dizer. Tá. Isso. Então, acho que é bom a família explicar todas as contas da casa, falar o que entra, o que sai, falar para ele guardar um pouco para investir no futuro. Acho legal também a família incentivar um pouco dessa parte do investimento, porque bem poucas famílias falam sobre isso, né? Então acho bem importante a família falar com os filhos sobre isso. Quer dizer, dinheiro não pode ser um tabu, né? De jeito nenhum. Tá na mesa. E o Hazel? Acho que é isso que o Léo falou. Acho muito importante, mesmo desde pequeno, acho importante essa... Acho que vou tomar como a minha experiência essa questão do... Caramba, fugiu a palavra. Com essa live. Da mesada, né? Mesada. É uma renda mensal ali. Acho que é muito importante, até para criança entender como controlar o dinheiro, como controlar os impulsos de comprar alguma coisa, para ela entender o valor mesmo das coisas. Eu acho muito importante. É muita educação financeira, né, Edu? É a parte comportamental, né? Tem a parte de conhecimento objetivo, né? Que você pode fazer um curso, você pode fazer uma aula, ler um material, ler um livro legal, mas tem a parte comportamental que é muito importante, talvez se não mais importante, né? Sim. E acho essa questão dos investimentos cada vez mais importante também. Acho que no começo é melhor não entrar no mercado de capitais, acho muito arriscado. Mas essa parte de renda fixa, acho que tem ativos hoje em dia que são muito seguros e que a criança aprende com eles também. Então, acho muito importante. Legal. E a parte de usar a educação financeira como ferramenta, né? O Léo começou a fala dele falando sobre sonhos, né? E como vocês veem a importância da educação financeira para ajudar a estruturar, planejar, almejar sonhos, né, de maneira estruturada, né? Como que vocês veem Acho que esse papel da a questão dos investimentos, pelo menos a base que eu tive, ela vem muito sobre o futuro. Então, você planejar os seus investimentos com base no que você quer para sua vida, coisas que você quer conquistar e coisas que você almeja, ela é muito importante. Então, acho que a questão da renda fixa ela é muito vantajosa ainda. É um cenário em que você não tem tantos riscos, o retorno pode não ser tão alto e tão rápido, mas você não tem riscos, você pode conquistar muitas coisas em torno da renda fixa. Então, acho que ela é muito importante ainda nesse cenário. Certo. Interessante falar sobre isso porque, né, é bem cultural e principalmente brasileiro. A gente vive altas taxas de juros, onde a renda fixa tem um certo protagonismo, mas, por exemplo, quando a gente olha para outros países, é uma prática que alguns países já conseguiram superar essa questão. Então, eu sou do tempo em que a criança nascia e ganhava uma caderneta de poupança, né? Hoje, se você analisar quanto tempo faz já que o americano cresce e já ganha lá ações de determinada companhia. Então, assim, acho que é até um assunto que a gente tem que trazer mais, essa questão de você entender os outros tipos e outras classes de ativos para fazer essa diversificação, né? Não tem o certo e o errado, tem aproveitar o momento econômico, em cada momento tem
a questão específica e também o lance da idade, né? Quando a gente é mais novo, a gente tem um horizonte mais para pensar aí. E por que não colocar um pouco aí de risco nesse momento? Porque tem tempo, né? Quando a gente pensa em longo prazo, pode ser uma boa opção. Beleza? E aprendizado, né? Com certeza. A gente fez uma pergunta que também eu queria fazer outra provocação, Edu. A gente falou, né, e a gente, de forma geral, a gente tem essa visão de que o pai ensina os pais ensinam os filhos, né? E vocês, assim, se fosse pensar, vocês que agora talvez não tivessem tido uma educação financeira, né? O Enzo falou que na casa dele se falava mais, mas você comentou que teu pai, por exemplo, não tinha talvez um conhecimento tão aprofundado de mercado de capitais, né? O Léo falou que também na casa não se falava muito, mas e o que vocês acham que os filhos, né, que, considerando que essa educação financeira está sendo cada vez mais comum nas escolas, né, entre os amigos, né, o que vocês diriam como que os filhos podem abordar, eventualmente até ajudar os pais, ainda que tardiamente, a melhorar a situação financeira, fazer um planejamento, eventualmente investir, né, o dinheiro, poupar, né? Excelente provocação essa. Acho que os filhos, quando eles já sabem de alguma coisa, acho legal eles sempre compartilharem com os pais também o que eles aprendem, o que pode melhorar na casa, se a família se ela é aberta para isso, né? Todos falam numa boa. Eu acho que vale a pena o filho também compartilhar com os pais. No almoço de domingo, assim, logo depois da partida de futebol domingo. Então, é isso mesmo, né? Então acho importante para ser praticado dentro de casa também, que todos saibam, e aí isso é benéfico para todos da família, né? Okay. Acho que agora mais direcionado para o público mais jovem, assim, crianças e adolescentes que podem talvez estar assistindo, acho que é chegar com calma. Acho que você não precisa apressar muito adquirir esse conhecimento, e acho que até mesmo para passar para os pais, acho que precisa de calma. Querendo ou não, é dinheiro, então perder dinheiro não é legal, né? Então acho que é calma, tudo no seu tempo, e as escolas vão ser muito importantes para isso. Acho que com esse conhecimento que as escolas podem passar para os alunos, acho que isso vai ser muito importante, até mesmo para os pais que, querendo ou não, também podem entrar ali no meio junto com as crianças. Acho que vai ser muito importante mesmo. Muito bom. Eu falo sobre essa questão de qual é o pior, né? Você, quando criança, você não ter dinheiro e achar que tinha. Quando você fica adulto, você fala, caramba. Ou você tinha muito dinheiro, mas você foi criado como quem não tinha, né? Aí quando você descobre na idade adulta, e aí, será que você fica com mais raiva ou fica mais tranquilo? Então, o que é a ideia que eu sempre compartilho com o pessoal? É que não exista essa esquizofrenia financeira, né? Então, que as famílias saibam conversar um pouco mais sobre a questão da realidade, porque difícil ou não, a gente consegue tentar um plano para mudar qualquer situação. E não tem nada tão ruim que não melhore, e não tem nada tão bom que não possa melhorar ainda mais. Então, fica aqui como uma reflexão, e a gente já vai partindo para o final do programa, né, Zé Guilherme? Quer fazer alguma consideração? Quer falar alguma coisa ainda? Acho que ficou muito claro, né, que acho que essa geração, até comparada com a nossa, né, assim, refletindo enquanto o pessoal comentava, fica muito claro que essa geração, o pessoal tem mais interesse em geral, tem mais interesse, estão demonstrando interesse. Então o pessoal cita produtos financeiros. Imagina, né, quando eu era mais novo, era poupança, e olhe lá, né, imagina, tesouro direto, ações, imagina, é um negócio muito, muito distante, né, era só para quem era investidor profissional, mesmo que operava no mercado financeiro, né. Então acho que isso é um primeiro aspecto que chamou muita atenção. E também a própria acesso ao conhecimento, né? Então a gente tem inúmeras dessa própria semana Global Money Week, é uma oportunidade para democratizar, né? E não só democratizar, como divulgar, né? Então é um esforço concentrado para divulgar, né? E isso demonstra a importância. Os jovens estão interessados, né, nessa temática, têm acesso, né? E acho que esse debate, seja, a gente comentou na própria casa, com amigos, né? Então hoje em dia, até os meus amigos, assim, poucos deles conversam. Então, eu tô na faixa de 40 anos, né? Poucos conversam sobre isso, né? Acho que entre vocês, né, sendo participantes da Olimpíada, vocês conversam, né, certamente, talvez com outros colegas de vocês. Então acho que isso é muito legal, essa onda, né, dessa geração
que está acontecendo. Então acho que isso tende a melhorar e o fato de vocês, jovens, estarem, né, imersos nesse universo, acho que só ajuda a aumentar essa onda, né? Então eu quero agradecer demais a participação de vocês. Muito bem, dê o seu recado final aí, vamos lá. Bom, queria agradecer mesmo pela oportunidade. Acho que a Global Money Week ela vem para democratizar e para melhorar o sistema de ensino sobre finanças no Brasil e no mundo. Queria deixar meu recado aqui para o meu pai, para minha mãe. Obrigado por terem me ensinado muito sobre finanças. Meu pai, principalmente, sobre essa questão de investimentos. E obrigado por terem tornado isso mais fácil para mim. E é isso. Obrigado por me chamarem aqui para o programa. Muito bem, Léo? Quero agradecer também a Ágora, a ESEG por proporcionar o evento aqui. E agradecer especialmente meus pais, né? E por ter essa abertura comigo desde pequeno. E também pro meu pai, queria agradecer por confiar em mim, entrar comigo numa sociedade, né? Que não é muito comum os pais fazerem isso. Ainda mais Então, tão jovem. Queria agradecer meu pai por isso também. Muito bem, então falar sobre dinheiro não é só sobre economizar ou gastar. Falar sobre dinheiro é a gente falar de escolhas, falar de sonhos e também falar de futuro. Então vocês estão de parabéns, muito obrigado por essa experiência aqui, por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos chegando então ao final do nosso programa aqui, dentro das programações do Global Money Week. E eu quero que você, se você se interessou por mais algum assunto sobre isso, você pode entrar lá no site da ESEG, você pode conhecer também as programações lá da Ágora, da nossa Ágora Academy. A gente tem bastante conteúdo e a nossa missão é essa mesma, de divulgar a educação financeira e fazer com que todo o público brasileiro se aproxime desse tipo de assunto e saiba fazer o seu planejamento, fazer o seu investimento e tirar da cabeça que esse é um assunto tabu e a gente trazer isso cada dia mais para as nossas pautas familiares e também para as nossas escolas. Eu aproveito para lembrar de seguir o nosso canal aqui da Faculdade ESEG, da Ágora também Investimentos, lá no YouTube. E se inscrever, ativando aí o sininho, compartilhando e também deixando o seu like. Nós agradecemos aqui pela participação de todos vocês. Acompanhe também as nossas redes sociais, lá você encontra conteúdos de relevância e fica por dentro de tudo que acontece. Obrigado por sua companhia e até o próximo episódio do nosso podcast. Obrigado.